Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. Galerinha, essa videoaula ela está sendo montada em cima da apostila do módulo 4, a estrutura da matéria. Então ela é a continuação lá da primeira videoaula que tivemos, tranquilo? Nela falaremos sobre a descoberta das partículas subatômicas e a natureza elétrica da matéria. Então vamos lá. Segundo a visão geral atomística do universo, todos os corpos, eles são constituídos por partículas elementares. Essas partículas elementares são as que formam os átomos, Por sua vez, elas se encalçam e se encaixam entre si para dar lugar àquilo que chamamos de moléculas, ou seja, as moléculas de cada substância. As partículas elementares são o próton e o nêutron, que são contidos no núcleo, e o elétron, que gira ao redor. Ele descreve as trajetórias conhecidas como órbitas. A carga total de um átomo ela tem que ser nula, ou seja, as cargas do átomo possuem o mesmo número de prótons e de elétrons. Essas que são partículas com a mesma carga, porém, elas têm sinais contrários. O nêutron, por sua vez, ele não possui carga elétrica, Quando um elétron, consegue vencer a força de atração do núcleo, ele abandona o átomo e fica então esse átomo carregado positivamente. Estando livre, o elétron circula pelo material ou entra na configuração de outro átomo, que ele vai estar adquirindo e fazendo parte, o qual adquire uma carga global agora negativa. Os átomos que apresentam esse desequilíbrio de carga são denominados como íons e se encontram em manifestações elétricas da matéria, como, por exemplo, aquilo que conhecemos como eletrólise, que é a decomposição das substâncias por ação da corrente elétrica. A maior parte dos efeitos de condução elétrica, porém, deve-se à circulação de elétrons livres no interior dos corpos, uma vez que os prótons dificilmente, pela localidade deles lá no núcleo, vão vencer as forças de coesão nuclear, tá ok? Por isso são raras as vezes, que provocam fenômenos de natureza elétrica fora dos átomos. Então, recapitulando, os átomos eles são compostos de certas partículas, Partículas subatômicas. Para a química, as principais são os elétrons, os nêutrons e os prótons. Também é válido lembrar que não importa o elemento, as mesmas partículas subatômicas compõem o átomo. O que varia é o número de tais partículas em cada elemento. Dessas três partículas subatômicas, vamos começar com os elétrons, tá? Então, os elétrons são partículas que fazem parte da constituição do átomo. Este, por sua vez, possui duas regiões principais, que vocês já sabem, que é o núcleo e a eletrosfera. Então, é lá na eletrosfera que os elétrons ficam, tá? Os elétrons ficam na eletrosfera do átomo, movimentando-se ao redor do núcleo naquilo que chamamos de órbitas circulares, ou chamadas de camadas eletrônicas. Existe um número máximo de órbita ou de camadas eletrônicas. Então, segundo o modelo atômico de Rutherford, existem no máximo 7 camadas eletrônicas, tá? Mas somente algumas órbitas circulares são permitidas ao elétron, pois em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante e diferente das outras camadas. Essas camadas, por sua vez, elas podem ser representadas em ordem alfabética, começando lá na letrinha K e indo até a letra Q. E dentro de cada uma das camadas existe um número máximo de elétrons que podem ali orbitar. Então vamos aos nêutrons. Então nêutrons são partículas subatômicas, ou seja, fazem parte da composição dos átomos. Os nêutrons foram identificados pela primeira vez lá na década de 30, lá em 1932, pelo físico inglês James Chadwick,
tá? Esse cientista ele estava realizando lá uns experimentos, vamos dizer assim, com radioatividade, coisa boa. Quando ele constatou a presença de uma partícula que não possuía carga elétrica, tá? Assim ele batizou ela de nêutron, que significa carga nula. Assim, então, eles não podiam, né, ter nome mais apropriado, uma vez que a falta, né, de carga elétrica torna essa partícula neutra. Os nêutrons, eles são feitos por partículas chamadas de quarks, tá? Um nêutron ele se faz presente no núcleo do átomo juntamente com os prótons. Os nêutrons possuem valores de massa próximas, tá, à massa dos prótons, bem distante da massa dos elétrons. Encontrar a quantidade de nêutrons presentes em um átomo é bem simples, né? Só temos que fazer a subtração entre a massa, né, que vai ser representada lá pela letrinha A, e o número atômico, né, que é representado pela letrinha Z. Assim, vamos calcular a massa, que, por exemplo, se fosse 40, e o número atômico se fosse 20, então o número de nêutrons seria igual a A menos Z. Então, seria 40 menos 20, o que me daria 20 nêutrons. Nêutrons que, por sua vez, será representado pela letrinha N. E, por último, mas não menos importante, entre as três principais partículas subatômicas, falaremos sobre o próton. Então, o próton, né, representado pela letrinha P, é uma das pequenas partículas que constituem um átomo, que é a menor partícula de um elemento químico. O próton, ou protão, é formado por 3 quarks. Então, assim como os nêutrons, os prótons também são formados por quarks. O próton é positivo, ou seja, ele tem a sua carga positiva. Ele se concentra no núcleo do átomo junto com o nêutron. O nêutron que vocês já sabem que é neutro porque não possui carga. Quando os prótons não estão ligados ao elétron, ele é chamado de próton livre, o que é um fenômeno relativamente raro. Isso acontece quando os prótons são submetidos a temperaturas muito altas, o que faz com que se separem dos elétrons. E com relação à massa, a massa do próton e do nêutron, elas são bem parecidas, mas a massa do elétron é bem diferente, considerando que o próton possui centenas de vezes mais massa que o elétron, este tem uma massa que é considerada irrelevante, né? Por isso, quando damos lá o resultado, né, da soma dos prótons e dos nêutrons, é o que dá o número da massa atômica. Ou seja, a massa atômica, né, que será representada pela letrinha A maiúscula, né, ela será a soma dos prótons mais os nêutrons, né, desconsiderando os elétrons. Os prótons também determinam o número atômico, que é representado lá pela letra Z maiúscula, né? O número de prótons é o que determina o número atômico dos elementos químicos. Assim, cada elemento tem um determinado número de prótons, ou seja, não existem elementos com números de prótons iguais. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que tenham gostado e principalmente entendido. Como dever de casa, vocês vão mandar para mim lá como atividades. Galera, não é como mensagem, é como atividades, tá ok? A seguinte tarefa: vocês vão pesquisar e me mandar quais são as outras partículas subatômicas, além, né, dessas três que vocês já conhecem, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. É isso. Boa sorte, bons estudos e um abraço.